Sim. Pronto. Pode começar? Já começou a gravação? Pode, né? Bem, gente, como eu disse, né, é o 7º encontro do ciclo 1, e nele a gente vai falar sobre os objetivos, a hipótese e também a justificativa. E eles vão justamente responder a seguinte pergunta, né? O que vai ser feito no trabalho que vocês estão desenvolvendo? Bem, ter objetivo na vida e na ciência é a base de tudo, né? Com isso, a gente vai definir a questão do objetivo geral e também dos objetivos específicos do estudo. Bem, e o que é o objetivo de pesquisa, né? O objetivo de pesquisa justamente é algo que é colocado à frente da pesquisa, e ele justamente indica o que se deseja alcançar com aquele estudo, ou seja, né, os resultados, as contribuições que podem ajudar no desenvolvimento do meio científico. E é necessário que esse objetivo ele seja claro, ele seja preciso e também seja coerente com temas de pesquisa, porque vai apresentar justamente os motivos para o desenvolvimento daquela pesquisa. E o objetivo da publicação, normalmente, ela se encontra no final da introdução, e se o encadeamento das ideias, né, dos assuntos da introdução, ele for feito de uma forma adequada, o objetivo, ele vem como uma consequência natural e dá o fechamento da introdução. E ao iniciar a escrita, é preciso que vocês tenham um objetivo, né, escrito, porque vocês vão, justamente ao longo do texto que vocês estão escrevendo, voltar justamente sempre a ele, porque ele serve de um ponto de apoio para que vocês componham um texto como um todo. E daí, quem avalia a qualidade de um artigo costuma verificar se o texto ele reflete o objetivo e, especialmente, né, se o objetivo e a conclusão eles estão em sintonia. Daí, justamente, tem a importância de ter o objetivo presente durante a escrita desse texto. E existem 2 tipos de objetivo, né? O objetivo geral e o objetivo específico. E cada um tem a sua particularidade. E é importante lembrar que numa pesquisa é preciso ter um único objetivo geral e pode-se ter de 3 a 5 objetivos específicos, né? E o objetivo geral, ele é baseado na questão norteadora da pesquisa, ele é mais amplo, né, e deve ser feito com uma frase única. E o pesquisador, nessa parte, ele deve se perguntar para que ele pretende pesquisar, para definir justamente o objetivo geral. E justamente ter com objetivo geral, a gente tem uma visão mais ampla e abrangente do estudo, do tema, no caso. Enquanto que os objetivos específicos, né, eles são assuntos complementares da questão, mas eles são mais delimitados e justamente ajudam a direcionar o caminho que a pesquisa ela vai tomar. E já que eles são como se fosse um fragmento do objetivo geral, é importante por meio dos objetivos específicos que o pesquisador justamente ele vai alcançar o objetivo geral, porque eles têm como função de facilitar o percurso dessa pesquisa. E o objetivo, ele pode ser, os objetivos específicos, eles podem ser exploratório, descritivo ou explicativo. E para elaborar justamente os objetivos, é preciso que vocês conheçam e também escolham os verbos mais adequados para traduzir aquilo que vocês desejam pesquisar. E justamente nisso entra a taxonomia de Bloom, né, que justamente ela é usada para escolher esses verbos e ela é organizada em 6 níveis de complexidade que variam entre conhecer e avaliar, né? Sendo que avaliar é o de maior complexidade e conhecer é o de menor complexidade.
Aqui vocês estão vendo na imagem, né, os sinônimos que podem ser utilizados nessas categorias, né, nesses diferentes níveis. E no material que vocês têm acesso ao Drive, vocês podem estar utilizando, né, para ajudar justamente a escrever o texto de vocês, o objetivo do texto de vocês. E também a gente tem a taxonomia revisada, né? Porque depois que a taxonomia de Bloom foi feita, né, teve uma revisão dessa taxonomia, e sendo que dessa forma, né, o verbo criar, ele foi incluído, né, como o verbo de maior complexidade, e o de lembrar ficou como o de menor complexidade. Daí não cabe a gente estar entrando muito no assunto, só é importante vocês saberem justamente esses diferentes níveis, e também como utilizar, né, justamente no texto de vocês. E as hipóteses, né? Porque a gente precisa ter hipótese no nosso texto. Quando você identifica uma lacuna, ou como algumas pessoas chamam de gap, né, na literatura, né, você pode falar de uma ou mais hipóteses, né, de acordo com justamente com essa lacuna, para poder preencher esse espaço que tem no meio científico. Daí, a hipótese, o que ela é? Ela é justamente um palpite, né, de como um problema de pesquisa ele pode ser resolvido. E daí, a hipótese, ela vem como uma resposta provável do problema que foi formulado, né? E as regras básicas para a formulação da hipótese são justamente que ela deve ter conceitos claros, né? Tem que ser específica e não deve se basear em valores morais. Ou seja, ela deve ser baseada numa teoria que vai sustentar ela. Ou seja, é importante que a hipótese ela esteja vinculada às teorias existentes no meio científico. E a hipótese é importante que vocês lembrem que ela deve ser escrita na forma de uma afirmação. E por ser justamente uma afirmação, né, não se sabe se ela não se tem como saber no início se ela é verdadeira ou é falsa, né? Daí o pesquisador tenta, com seu estudo, né, provar a veracidade daquela hipótese ou falsear aquela hipótese. E quanto à justificativa, né? A justificativa é onde vocês vão mostrar a importância do estudo de vocês. Basicamente, é a parte do texto que vocês vão vender o peixe. O peixe convencer o leitor justamente a ler o estudo de vocês. E nessa etapa, é importante que vocês entendam, né, que ela vai refletir justamente o porquê de você estar fazendo aquela pesquisa, né? De forma que procurem identificar as razões para preferência pelo tema que você escolheu e também a importância do tema com relação a outros temas, né? Por que pesquisar aquele tema? E você deve se perguntar, né, se o tema ele é relevante e, se sim, por que ele é relevante? E daí também pode se fazer as perguntas, né, quais os pontos positivos que você pode perceber na abordagem proposta, que vantagens ou benefícios você imagina, né, que sua pesquisa ela vai ter no meio científico. E a justificativa, como eu disse antes, né, justamente ela tenta, através dela, você tenta convencer o leitor, né, a ler a sua pesquisa, né, e também fala da importância e da relevância da sua pesquisa no meio científico. E a justificativa, ela é normalmente, né, apresentada depois de detalhar a hipótese, podendo ficar antes ou depois do objetivo. Bem, né, a gente já falou de bastante coisa, né, nas outras aulas também, e nessa foi rapidinha, mas aqui tem um mapinha para que vocês lembrem, né, desse panorama geral que a gente abordou, né. O tema, né, vocês delimitaram um tema, né, que justamente vai ser o assunto abordado com aquela pesquisa, né, delimitaram esse tema, né, ou o problema, justamente é a parte que você vê o que você vai pesquisar. E também, com essa aula, né, vai ter a elaboração das hipóteses da pesquisa, né,
justamente como é que pode-se ter uma solução para um problema de pesquisa, e nesse momento, né, vocês vão ter que apontar uma solução meio que temporária, né, para aquele problema, com base na literatura, né, e a justificativa, né, é como se fosse uma projeção, né? Se aquele gap ele for se aquele gap ele for resolvido, né? E a hipótese, por exemplo, se ela for comprovada, o que é que o meio científico ele vai ter a ganhar com aquele estudo que você está desenvolvendo, né? E também quais vão ser as consequências daquela descoberta. E os objetivos, né? Justamente é quando você vai colocar o final da introdução normalmente, e ele, através dele, né, você propõe o que é que você quer com aquela pesquisa. Ou seja, é colocado um verbo no infinitivo e como se você estivesse se movendo para executar aquela ação. Bem, é isso, pessoal. E a atividade dessa semana vai ser justamente vocês definirem os objetivos, a justificativa e a hipótese do estudo de vocês. Daí, enfim, daí vocês vão ter um material no Drive para que auxiliem os estudos de vocês.